O perdão não é algo que fazemos só pelos outros, mas principalmente por nós mesmos. Quando guardamos rancor ou mágoa, é como se estivéssemos carregando um peso invisível nas costas. Esse peso não atrapalha a vida de quem nos magoou, mas sim a nossa. É como tomar veneno esperando que o outro adoeça, só nós sofremos as consequências. Imagine que você está segurando um tijolo quente com as duas mãos. Quanto mais tempo você ficar segurando, mais vai queimar. O perdão é soltar esse tijolo. Não significa que o que a pessoa fez está certo ou que você tem que ser amigo dela novamente. Significa que você escolhe não deixar aquela dor controlar sua vida. Muitas pessoas pensam, se eu perdoar, é como se estivesse dizendo que o que fizeram comigo não foi tão grave. Mas não é assim. Perdoar não é apagar o passado, é escolher não deixar que ele defina o seu futuro. Por exemplo, se alguém te traiu, você pode perdoar sem confiar novamente. Se alguém te ofendeu, pode perdoar sem precisar conviver com essa pessoa. O perdão é um ato de liberdade. Às vezes, a pessoa que mais precisa do nosso perdão somos nós mesmos. Quantas vezes ficamos nos culpando por erros do passado, como se não merecêssemos uma segunda chance? Deus nos perdoa sempre, mas nós mesmos nos condenamos. Se você tropeçou, levantou e aprendeu, por que continuar se punindo? A paz começa quando paramos de nos julgar tão duramente. O pastor Antônio Júnior sempre diz que o perdão é como uma porta. Quando a abrimos, a luz entra. E essa luz é a paz interior. Não é algo que vem do exterior, como dinheiro ou elogios, mas algo que nasce dentro de nós quando soltar o ressentimento. Você já reparou como algumas pessoas parecem leves, mesmo passando por dificuldades? É porque elas não deixam as mágoas morarem no coração. Claro que perdoar não é fácil, principalmente quando a dor é profunda. Não é um processo rápido, e às vezes precisamos perdoar mais de uma vez, como se fosse descascando camadas de uma cebola. Mas cada vez que escolhemos perdoar, damos um passo em direção à paz. E essa paz não depende das circunstâncias, mas da nossa decisão de soltar o que nos prende. Se você está com dificuldade de perdoar alguém, comece com um pequeno passo. Ore por essa pessoa. Não precisa ser uma oração longa ou bonita, só algo sincero como: Deus, eu não consigo perdoar sozinho, me ajude. Às vezes o perdão começa quando paramos de desejar mal e passamos a desejar que a pessoa também encontre paz, mesmo que longe de nós. Lembre-se, a falta de perdão é como uma corrente que nos prende ao passado. Cada vez que perdoamos, quebramos um elo dessa corrente. E quando todos os elos se partirem, finalmente seremos livres para viver o hoje com leveza. A paz interior não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem o peso das amarras do ontem. E isso, meu amigo, é um presente que só você pode dar a si mesmo. O perdão não é um ato de fraqueza, mas de coragem. Muitas pessoas acham que perdoar é deixar barato ou fingir que nada aconteceu. Mas não é isso. Perdoar é reconhecer que o que fizeram com você foi errado, mas escolher não deixar que isso controle a sua vida. Imagine que alguém te magoou profundamente. Toda vez que você pensa nessa pessoa, sente raiva, tristeza ou até vontade de vingança. Esses sentimentos são como um veneno que você toma esperando que o outro adoeça. Quem sofre mesmo é você. O perdão é um antídoto. Não significa que você tem que ser amigo da pessoa ou confiar nela novamente. Perdoar é, antes de tudo, um alívio para o seu coração. É como tirar um peso das costas e dizer: eu não vou mais carregar essa dor. Às vezes, a pessoa que mais precisa do seu perdão é você mesmo. Quantas vezes a gente se culpa por erros do passado, se julga duro demais e não consegue seguir em frente? Se você está nessa situação, pare e fale para si mesmo: eu fiz o que pude na época. Hoje eu escolho me perdoar e aprender com isso. A paz interior começa quando a gente entende que não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como ele vai afetar o nosso futuro. E essa escolha está nas nossas mãos. Se você ainda está em dúvida, faça um teste. Pense em alguém que você já perdoou de verdade. Lembre como era antes e como é agora. A diferença é grande, não é? Esse é o poder do perdão. E ele está disponível para você hoje, neste exato momento. Não espere a raiva passar sozinha. Não espere a outra pessoa pedir desculpas. Comece agora. Dê o primeiro passo. A paz que você tanto busca pode estar apenas a um perdão de distância. Quando a gente guarda mágoa, é como se carregássemos uma mochila cheia de pedras. A cada dia, o peso aumenta, e a gente nem percebe que está se cansando mais do que deveria. A raiva, o ressentimento, a culpa. Tudo isso vai ocupando espaço no coração e na mente, tirando o lugar da alegria, da leveza e até da esperança. Pense em uma planta que você rega todos os dias.
Se você só der água, mas nunca tirar as ervas daninhas, ela não vai crescer forte. O perdão é como arrancar essas ervas. É dolorido no começo, mas só assim a sua paz pode florescer. Muitas pessoas acham que perdoar é dar razão para quem errou ou é sinal de fraqueza. Mas não é nada disso. Perdoar é, acima de tudo, um ato de coragem. É você dizendo: o que fizeram comigo não vai definir o meu futuro. Eu escolho ser livre. Vou te contar uma história que ouvi há algum tempo. Uma mulher passou anos sem falar com a irmã por causa de uma briga por herança. Ela vivia amargurada, relembrando cada detalhe da discussão. Até que um dia a irmã adoeceu gravemente. No hospital, antes de perder a irmã, ela decidiu perdoar. Não porque a outra pediu, mas porque ela não queria mais viver com aquele peso. Depois que a irmã faleceu, ela confessou: perdão não trouxe minha irmã de volta, mas me devolveu a paz que eu tinha perdido. Isso é o que o perdão faz. Ele não apaga o que aconteceu, mas tira o poder que a dor tinha sobre você. Talvez você esteja pensando: mas como perdoar algo tão grave? Não é fácil, eu sei. E não tem uma fórmula mágica. Às vezes é um processo, um passo de cada vez. Comece pequeno. Hoje tente só desejar o bem para quem te magoou, mesmo que seja só por 1 minuto. Amanhã, tente outro minuto. Com o tempo, você vai sentir que a raiva já não queima tanto. E se for você mesmo que precisa perdoar, olhe no espelho e diga: eu mereço paz. O que eu fiz não me define. Ninguém é perfeito. Todos nós já magoamos alguém ou nos magoamos por escolhas erradas. O importante é não ficar preso nesse ciclo. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que o perdão é como uma porta, ela só abre por dentro. Você pode esperar a vida toda alguém virar a maçaneta do lado de fora, mas a verdadeira liberdade está na sua mão. Então, hoje faça essa escolha. Não por quem te feriu, não por obrigação, mas por você. Porque você merece dormir em paz, acordar leve e viver sem esse peso nas costas. A vida é curta demais para gastá-la com amargura. E lembre-se, perdoar não significa esquecer ou permitir que a mesma dor se repita. Significa soltar, deixar ir e, acima de tudo, escolher a si mesmo. Você é mais importante do que qualquer mágoa. Comece agora. A paz já está esperando por você. Quando a gente pensa em perdoar, é comum surgirem dúvidas. Mas e se a pessoa não merece? Ou, e se ela nem pediu desculpas? A verdade é que o perdão não é um prêmio que damos aos outros, mas um presente que damos a nós mesmos. Imagine que você está carregando uma mala cheia de pedras. Cada pedra é uma mágoa, uma decepção, uma raiva guardada. Quanto mais tempo você segura essa mala, mais cansado fica. O perdão é simplesmente abrir a mala e deixar as pedras caírem. Não é sobre justificar o que aconteceu, mas sobre parar de sofrer por causa disso. O pastor Antônio Júnior sempre conta a história de um homem que guardava rancor do irmão por anos. Um dia, o irmão morreu, e ele percebeu que tinha perdido tempo precioso da vida dele alimentando aquele ressentimento. Não havia mais como consertar a relação, mas ele poderia finalmente se libertar. E foi o que fez. Não porque o irmão merecia, mas porque ele merecia paz. Às vezes, a pessoa que mais precisa do seu perdão é você mesmo. Quantas vezes a gente se culpa por erros do passado, como se não tivéssemos o direito de seguir em frente? Perdoar a si mesmo é reconhecer que você fez o melhor que pôde na época, mesmo que hoje veja diferente. É como tirar um espinho do pé. Dói um pouco no começo, mas depois a gente anda mais leve. E se a dor voltar? É normal. O perdão não é um botão que a gente aperta e pronto. É um processo. Tem dias que a memória da ferida vai doer, mas com o tempo a intensidade diminui. O segredo é não alimentar essa dor. Cada vez que ela aparecer, respire fundo e lembre: eu escolhi me libertar. Não vou voltar atrás. Comece com coisas pequenas. Perdoe o motorista que te xingou no trânsito. Perdoe o colega que não te cumprimentou. Treine o coração para soltar o que não te serve. Com o tempo, as coisas maiores ficam mais fáceis de lidar. Lembre-se, a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles sem deixar que roubem a sua alegria. O perdão é o caminho. E você não precisa fazer isso sozinho. Se estiver difícil, converse com alguém de confiança, ore, escreva uma carta, mesmo que não envie. O importante é dar o primeiro passo. Hoje pode ser o dia em que você decide não deixar mais o passado ditar o seu presente. A vida é feita de escolhas, e essa é uma das mais poderosas: escolher a paz. Você é capaz. Comece agora. Quando a gente pensa em perdoar, muitas vezes vem aquele medo: se eu perdoar, vou estar dizendo que o que fizeram comigo está certo. Não, não está. Perdoar não é aprovar o erro. É como tirar um peso das suas costas para não carregar mais dor. Imagine que você está com uma pedra na mão.
Quanto mais tempo você segurar, mais pesada ela fica. O perdão é soltar essa pedra. Não é para outra pessoa, é para você. Quem sofre com a raiva e o rancor é você, não quem te magoou. Às vezes a gente acha que perdoar é fraqueza, mas é justamente o contrário. É força. É coragem de não deixar o mal que te fizeram definir quem você é. Lembra daqueles filmes onde o herói supera o vilão? O perdão é a sua vitória. Você está dizendo, o que você fez me doeu, mas não vai me destruir. E se a pessoa nem merece o meu perdão? Talvez não mereça mesmo. Mas você merece paz. O perdão não é um prêmio para quem te feriu, é um presente que você dá para si mesmo. É como limpar uma ferida para que ela não infeccione. Tem casos que são mais difíceis, como traições, abandonos ou injustiças graves. Nesses momentos, o perdão pode ser um processo, não algo que acontece de uma hora para outra. E está tudo bem. Não se cobre. O importante é não desistir de si mesmo. Se a dor é muito profunda, comece com pequenas orações. Deus, eu quero perdoar, mas não consigo sozinho. Me ajuda. Ou então escreva o que sente, rasgue o papel e jogue fora. É um jeito simbólico de soltar. E não se engane, perdoar não significa esquecer. A memória não some, mas a dor pode perder a força. É como uma cicatriz. A marca fica, mas não dói mais. Você aprende com o que passou, mas não deixa que isso te impeça de seguir em frente. A vida é curta para ficar preso no passado. Cada dia que você acorda é uma nova chance de escolher a paz. E quando você escolhe perdoar, está abrindo espaço para coisas boas entrarem na sua vida. Amor, alegria, oportunidades. Lembre-se, você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe ser a partir de hoje. E a melhor escolha é a liberdade. A liberdade de não ser mais refém da mágoa. De respirar fundo e seguir adiante. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. E o seu futuro merece ser leve. Comece hoje. Dê esse passo. Você vai ver como a vida fica mais bonita quando a gente solta o que nos prende. A paz que você tanto busca está mais perto do que imagina. Basta escolher. Quando a gente pensa em perdoar, às vezes vem aquele medo. Se eu perdoar, é como se estivesse dizendo que o que fizeram comigo está certo. Mas não é bem assim. Perdoar não é aprovar o erro. É você dizer, o que aconteceu me machucou, mas não vou deixar esse ferida controlar a minha vida. Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra é uma mágoa, uma decepção, uma raiva guardada. Quanto mais tempo você fica com essa mochila, mais pesada ela fica. Você até tenta correr, mas não consegue ir longe. O perdão é você tirando uma pedra de cada vez dessa mochila. Não é para o outro, é para você. É para aliviar o seu próprio coração. Tem gente que acha que perdoar é fraqueza, mas na verdade é o contrário. É preciso muita força para soltar o que nos fez sofrer. É como uma árvore que perde as folhas no outono. Parece que está se entregando, mas na verdade está se preparando para florescer de novo na primavera. Você também pode florescer. Basta soltar o que não te serve mais. E se a dor voltar? É normal. Às vezes a gente acha que já perdoou, mas de repente uma lembrança vem e o coração aperta. Não se culpe por isso. O perdão não é um botão que a gente aperta uma vez e pronto. É um processo, como aprender a andar de bicicleta. Você cai, levanta, cai de novo, até que um dia pedala sem medo. Cada vez que a mágoa bater a porta, respire fundo e lembre, eu escolho a paz. Outra coisa importante, perdoar não significa que você tem que manter quem te machucou por perto. Às vezes, o perdão vem com distância. Você pode soltar a raiva sem precisar dar uma segunda chance. Proteja o seu coração. A paz não exige que você sofra de novo. E quando a gente perdoa, algo lindo acontece. A gente também se perdoa. Quantas vezes a gente fica se culpando por coisas que não deu certo? Se eu tivesse feito diferente, por que eu não vi antes? Essa voz que nos julga também precisa de perdão. Você fez o que pôde na época. Agora, dê a você mesmo a chance de seguir em frente. Pense em alguém que você admira, aquele amigo que sempre está de bem com a vida, que sorri fácil, que não guarda rancor. O que ele tem que você não tem? Não é sorte. É escolha. Todo dia, ele escolhe não deixar as coisas ruins roubarem a sua alegria. Você também pode fazer isso. Não é questão de ter uma vida perfeita, mas de ter um coração em paz. E se você está pensando, mas como eu faço isso? Comece pequeno. Hoje escolha não falar mal de quem te magoou. Amanhã, deseje algo bom para essa pessoa, mesmo que seja só um pensamento rápido. Com o tempo, você vai perceber que a raiva foi perdendo força, como uma tempestade que passa e deixa o céu limpo. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que o perdão é como uma porta. Você abre para soltar o que te prende, mas também para deixar entrar a bênção de Deus.
Quando a gente guarda mágoa, é como se tamparmos a porta por onde as coisas boas poderiam chegar. Abra essa porta. Deixe a luz entrar. E se mesmo assim ainda doer, não desista. A paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo no meio das lutas, o seu coração está livre. Você não precisa esperar se sentir 100% pronto para perdoar. Comece onde está. Dê o primeiro passo. O resto, Deus cuida. Porque no final das contas, a vida é muito mais do que o que nos feriu. É sobre o que a gente escolhe construir a partir daí. E com o perdão, você constrói um futuro onde cabe mais amor, mais leveza, mais você. Pense no perdão como um remédio para a alma. Assim como um corte no corpo precisa ser limpo para sarar, as feridas do coração também precisam ser tratadas. Se você deixar a mágoa ali, ela vai infeccionar, vai doer mais, vai espalhar amargura e com o tempo vai atrapalhar até os seus relacionamentos bons. Já viu quando uma pessoa magoada acaba descontando em quem não tem culpa? É como um veneno que vai se espalhando sem a gente perceber. O pastor Antônio Júnior sempre lembra que perdoar não é dizer que o que fizeram com você está certo. Não é fingir que não doeu. É na verdade você dizer: isso me machucou, mas não vou deixar essa dor me definir. É como tirar um peso das costas. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. Com o tempo seus ombros vão doer, você vai ficar cansado, e até as coisas simples como subir um lance de escadas vão ficar difíceis. O perdão é você abrir essa mochila e jogar as pedras fora, uma por uma. E tem outra coisa importante: perdoar não é um ato único, às vezes é um processo. Pode ser que hoje você consiga soltar 30% da mágoa, amanhã mais 20% e assim vai. Não se cobre por não conseguir tudo de uma vez. O que importa é a direção que você está tomando. Cada pequena escolha de não alimentar o ressentimento já é uma vitória. Um exemplo prático: digamos que alguém te traiu ou te decepcionou profundamente. Toda vez que você lembra daquilo, vem uma raiva ou uma tristeza. Em vez de reviver a cena na cabeça como um filme, tente fazer diferente. Respire fundo e diga: eu escolho não deixar isso me controlar mais. Não é sobre esquecer, até porque algumas coisas a gente não esquece mesmo, mas é sobre não dar poder para aquela memória te paralisar. E se a pessoa que te feriu nem pediu desculpas? Mesmo assim, perdoe. Não por ela, mas por você. Porque quando a gente espera que o outro mude para a gente sarar, a gente fica refém da atitude dele. E você merece ser livre, independentemente do que os outros façam ou deixam de fazer. Lembra da história do homem que ficou paralítico por anos e Jesus lhe disse: seus pecados estão perdoados. As pessoas ficaram chocadas porque esperavam que ele primeiro curasse o corpo. Mas Jesus sabia que a cura mais profunda começava no coração. Quando a gente libera o perdão, muitas vezes as outras áreas da vida também começam a se ajustar. Não é mágica, é consequência. Um coração leve atrai coisas leves. Então, hoje, faça esse exercício. Pegue um papel e escreva o nome de quem te magoou. Não precisa mostrar para ninguém. Em seguida, escreva: eu escolho perdoar a nome da pessoa pelo que aconteceu. Não vou mais deixar isso roubar a minha paz. Depois, rasgue ou queime aquele papel. É um ato simbólico, mas poderoso. Você está dizendo para o seu coração: chega. A partir de agora eu vou viver em paz. E se a dor voltar? Normal. Mas agora você já sabe o caminho. Respire, lembre-se da sua escolha e repita o processo. Com o tempo as memórias vão perder a força. O que antes doía como um soco no peito, vai doer só como uma lembrança distante. Porque no fim, a vida é muito curta para gastar energia com o que nos prendeu. Deus não quer que a gente viva preso ao passado. Ele quer que a gente olhe para frente, com as mãos abertas para receber o que Ele tem de melhor. E tudo começa quando a gente decide soltar. Soltar a mágoa, soltar a culpa, soltar a necessidade de ter razão. Só assim a gente faz espaço para a paz que excede todo entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que no fundo tudo vai ficar bem.